no Evangelho de João, capítulo 3. Aleluia. O tema desta noite é: o que é nascer de novo? Isso é uma pergunta, né? O que é nascer de novo? Por que Jesus traz esse tema para o homem, já conhecedor das Escrituras? Capítulo 3, nós iremos ler a partir do versículo 1. É um diálogo entre Nicodemos e Jesus. Dois mestres. Amém? Amém. Lembrando, irmãos, que o autor João, ele é testemunha ocular dos fatos e milagres do Senhor Jesus. Amém. Ele teve esse privilégio. E você tem o privilégio de ser selado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhes Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos, o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Glória a Deus. Amém? Amém. Aqui, irmão, ele troca rapidamente o assunto. Ele está falando do reino e depois ele começa a falar de salvação. São assuntos distintos que não podem ser misturados. Vamos lá. A palavra Nicodemos quer dizer aquele que leva o povo à vitória. Nicodemos era um homem muito organizado, preparado, conhecedor das leis, um homem que estimulava as pessoas a aprenderem de Deus. E ele vai de noite ter com Jesus. E é estranho isso, porque ele poderia, por exemplo, ter abordado o Senhor no templo.
Ele poderia ter abordado o Senhor na saída do templo, nos átrios do templo, mas ele vai na calada da noite. Não é estranho, irmã Marisa? Calada da noite, esse homem chega e ele bate um diálogo com o Senhor. Primeiro ele vai trabalhando e testificando algo que era notório. Ele fala: Senhor, nós sabemos que Tu és mestre. Não só isso, mas também nós sabemos que Tu és um mestre enviado de Deus. Porque se Tu não fosse enviado de Deus, você não conseguiria fazer os sinais que nós temos visto o Senhor operar. A diferença entre o cristianismo e a religião é imensa. Porque o cristianismo, ele demonstra um Deus de amor, um Deus que olhou para a humanidade e viu a humanidade perdida, ovelhas sem pastor. E Deus, em vez de nós irmos até Ele veio ao nosso encontro, morreu no nosso lugar e ressuscitou. Aleluia. E isso é o motivo de que nós viemos ter muita alegria. Amém. E Nicodemo só chega a essa conversa porque na parte do dia houve alguns episódios. Se vocês forem acompanhar o versículo anterior, vocês vão entender por que Nicodemo foi à noite. Na parte do dia, Jesus chega no templo e vai purificar o templo de Jerusalém. Por quê? Porque o templo estava virando uma bagunça. O templo de Jerusalém virou motivo de comércio. E esse comércio, quem estava comercializando eram os filhos do próprio sacerdote, da linhagem sacerdotal. Então tinha uma parte do templo que vendia pombas, jogos de azar, tinha ali os comércios dentro da igreja, dentro do templo, e Jesus vê aquela situação. E bem provável que Nicodemo estava quando Jesus pegou aquele azogue, aquele chicote feito de 2 cordas, e ele sai, irmão, batendo na mesa dos cambistas, ele sai derrubando tudo, e ele cita um versículo que Nicodemos conhece, que o amor à casa do Senhor me consumirá. Nicodemos tinha ideia do que Jesus estava falando, porque lá no Velho Testamento, na Torá, estava escrito para que não fizesse da casa do Senhor comércio. E Jesus sai quebrando tudo, e o povo não entende nada. E depois de tudo aquilo, Jesus não parou por aí. Jesus fala: vocês estão vendo esse templo, que foi construído em 46 anos, reconstruído por Herodes? Eu quero falar para vocês que derrubem esse templo, que em 3 dias eu construirei outro. Irmãos, para entender as coisas espirituais, você tem que saber que só o Espírito Santo é que nos dá esse discernimento. Aleluia. E Jesus não estava falando ali daquele templo de Jerusalém. Jesus estava falando do corpo dele, do templo que era o corpo dele. E daí, ali aflorou um grande ódio entre a sociedade judaica, entre os judeus, porque fala: como é que pode esse homem, quem é ele, para falar que se derrubar esse templo, em 3 dias ele construirá outro? Ele estava falando apenas da morte e ressurreição dele. E diz a palavra que tudo isso chama a atenção não só dos moradores de Jerusalém, mas também de Nicodemos. Acompanha por gentileza o versículo 23 do capítulo 2. Irmãos, eu não sei a tua necessidade, mas Deus sabe. Aleluia. Deus, Ele sabe por que você veio aqui. Porque Ele conhece o teu coração. Glória a Deus. Amém. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava que alguém
que alguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Sabe quando você erra e você fica com medo de Deus, achando que Deus vai pesar a mão na tua vida? Irmão, Deus conhece você por dentro e por fora. Ele sabe a sua necessidade. Lembre-se que naquela pesca maravilhosa, lá no rio, no mar da Galileia, Jesus não chegou para Pedro falando: Pedro, é o seguinte, você é um pecador, você não merece nada. Olha, eu estou te dando essa pesca maravilhosa para mostrar que eu sou bom, que eu sou Deus. Muito pelo contrário. Quando Pedro vê aquela maravilha, aqueles peixes quase rompendo a rede, diz a palavra que Pedro se lança aos pés de Jesus, fala: Senhor, se afasta de mim que eu não sou digno de ti. E Jesus fala: Pedro, de agora em diante te farei pescador de homens. Aleluia. Eu quero falar para você que Deus, Ele tem visto as tuas necessidades. Aleluia. E diz a palavra que Nicodemos, ele se identifica e ele de alguma forma ele se apresenta e fala: olha, eu sei que o Senhor é diferente. Eu sei que o Senhor não é só um mestre. O Senhor tem algo que ninguém tem. Porque se o Senhor não fosse da parte de Deus, as coisas que estão acontecendo, elas não aconteceriam. Nicodemos presenciou muitos milagres, queridos. Isso muito me chama atenção. Isso muito me chama atenção, porque Deus, Ele continua operando milagres. Amém. Aleluia. Amém. Pastor, e por que não está acontecendo na minha vida? Irmãos, não depende de Deus, depende da tua fé. Aleluia. Como que você está se apresentando diante de Deus? Aleluia. Como que está a sua fé? Como que está a minha fé? Aleluia. Porque Ele não mudou. Ele é o mesmo. E Jesus chega com um assunto aqui, olha, irmão, que é um assunto que se eu tivesse lá, eu ia embora. Porque Jesus começa a falar de coisas que só quem é nascido de Deus entende essas coisas. Olha o papo de Jesus aqui, vamos acompanhar? Vamos acompanhar. Olha o versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é interessante. Isso é muito interessante. Porque muitos ensinam que o reino de Deus é o céu. Muitos ensinam que eu sirvo a Jesus para ir para o céu. E nós vamos guardando isso no nosso coração ao longo dos anos, e isso cria pontos de interrogações na nossa mente, porque nós não entendemos se realmente esse Deus que nós alegamos que é maravilhoso, que é perfeito, que é poderoso, se realmente vale a pena servir. Porque as dificuldades virão, as lutas virão. E nós começamos a falar: olha, eu não posso largar de Deus, porque senão eu não vou para o céu. E dizem que o céu é muito bom, que tem moradas celestiais, tem casa de ouro, tem mansões de ouro. Irmão, tudo isso é bom. Mas o assunto aqui é muito intrigante, porque ele está falando de um reino totalmente diferente. Ele está falando de um novo reino. Ele está falando de um reino que já habita dentro de mim e dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero explicar nessa noite que reino é esse. A primeira vez ele fala para Nicodemos. Ele fala que se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Presta atenção no texto. Ver, enxergar. E da segunda vez, ele fala diferente. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho?
pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. São duas coisas diferentes. Agora vamos lá entender o contexto da conversa. Vamos entender. Essa água que Jesus está falando, irmãos, não é passar pelo batismo nas águas. Porque tem pessoas que pensam que é isso. Tem pessoas que pensam que nascer da água é passar pelo tanque batismal e nascer uma nova criatura. Se Jesus estivesse falando isso, não teria sentido a conversa. Primeiro, porque Nicodemos era judeu e ele não entendia essa questão do novo batismo nas águas. E de que Jesus está falando se não é do batismo nas águas? Vocês sabem que tem muita gente que passa pelo batismo nas águas e elas não permanecem na igreja. Então isso quer dizer que, se fosse dentro desse contexto, jamais essa pessoa nasceu de novo, porque ela não firmou com Deus. A conversa aqui era muito além. Jesus está falando, a questão de água aqui está falando da palavra. O sentido de água é sentido da palavra, nascer da palavra. Não é nascer de algo que você pega, que você apalpa, que você mergulha, mas é nascer de Deus, nascer da própria palavra que é produzida pela boca de Deus. Aleluia. Agora, pastor, como que eu vou entender isso? Aqui ele está falando de um novo reino que ele veio para estabelecer na terra. Esse reino não é um reino visível. Esse reino não é o reino de Roma, não é o reino de Herodes. Ele não veio para discutir com Herodes, ele não veio para disputar com César, mas ele veio para estabelecer algo fixo, algo permanente. Glória a Deus. Quando eu e você estamos nesse mundo, de uma coisa nós temos certeza. Aleluia. É que esse mundo passará, mas o reino eterno, o reino de Deus que já mora e habita dentro de você, ele permanecerá. Aleluia. É como se você vivesse num mundo onde você enxerga as coisas, mas que esse mundo não nos pertence. E eu fico muito triste quando tem pessoas guardando dinheiro, guarda joias e guarda terreno, e vai guardando, e quando a pessoa empacota, deixa tudo. Deixa tudo, irmão, para a família brigar, para a família discutir. Ela trabalhou só para esse mundo, ela não tem ideia. O nascer de novo não depende de mim, não depende de você. Não é parar de fumar, não é parar de beber, não é parar de mentir, não é parar de se prostituir. Isso não é nascer de novo. O novo nascimento não depende de mim, não depende de você, depende de um Deus maravilhoso que estabeleceu através de Jesus Cristo um novo Glória reino. a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele está fazendo uma alusão daquilo que Deus fez no começo do mundo, para que Nicodemos entendesse aquilo que Jesus estava falando para ele. Chega um ponto que ele fala: você não é mestre em Israel? Você não conhece as leis? Você não vem de uma religião aonde você é zeloso por ela? Você todo dia não prega ela para o povo? Não é você que tem conduzido o povo à vitória através da palavra? Como é que você não entende um assunto desse, Nicodemos? Como que você não entende essas coisas? É como se eu estivesse aqui pregando, e no final do culto você falasse: pastor, o que você pregou? Por que Jesus traz esse assunto a Nicodemos? Vamos lá para o começo da história. Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1.
No princípio que criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito pairava. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Como que surgiu a luz? Através da palavra. Aleluia. Deus está falando que para que venhamos participar desse reino, nós não podemos ter a mente ainda voltada a este mundo. Você já percebeu que muitas vezes você fala de Jesus para uma pessoa e ela não entende? Por que ela não entende? Porque as coisas celestiais, elas são muito diferentes daquilo que é matéria. E nós só discernimos por fé. Então Jesus estava falando para Nicodemos: Nicodemos, aquele que não nascer da água, ele está falando nascer da palavra. Porque só houve luz quando Deus decretou, quando Ele falou. Então o que Jesus está falando para Nicodemos? Fala: olha, tem um reino que está sendo estabelecido, e esse reino está sendo estabelecido por aquilo que eu falo. Aleluia. Pela minha palavra, Nicodemos. Glória a Deus. E você quer que eu te prove isso, Nicodemos? É porque você mesmo veio aqui me falar que se eu não fosse a palavra, as coisas que eu estou fazendo não aconteceria. Mas se eu sou a palavra, quando eu falo para o paralítico se levantar, ele se levanta. Aleluia. Quando eu falo para o morto se levantar, ele se levanta. Aleluia. Quando eu falo para o espírito maligno sair, ele sai. Glória a Deus. Irmão, sabe por que as pessoas não entendem? Porque que em nome de Jesus os espíritos malignos são expulsos? É porque essas coisas só se discernem espiritualmente. Aleluia. Amém? Amém. Vamos para outro texto para provar que Jesus está falando não de águas de batismo, mas ele está falando da palavra, se referindo à questão de água, nascer da água. Não é do batismo nas águas. Tem alguns irmãos aqui que vão passar pelo batismo nas águas. Mas o batismo nas águas é uma confissão de fé, irmãos. O batismo nas águas, se fosse para você nascer do batismo nas águas, irmãos, você era uma nova criatura em passe de mágica. Quando você descesse a piscina, ou o rio, aonde você se batiza, tem igreja que batiza na piscina, tem outra que batiza no rio, outra no mar. Mas todas as vezes, se fosse para você ser uma nova criatura através dos seus méritos, quando você descesse nas águas do batismo, você falava: caramba, eu não me lembro de onde eu errei. Olha, eu sou uma nova criatura mesmo. Estou vendo as coisas celestiais. Não é assim que funciona. Jesus está falando que para nascer de novo, nós temos que nascer da palavra dele. Aleluia. Da palavra Aleluia. que traz vida. Glória a Da Deus. palavra que produz crescimento. Aleluia. Amém? Amém. Vamos, abre por gentileza no mesmo Evangelho de João, capítulo 15. Capítulo 15. Para vocês entenderem o assunto entre Nicodemos e Jesus. Quantos aqui não sabiam que a questão de água era a palavra? Pensava que era batismo nas águas. Você entendeu por que nós temos que mergulhar na palavra de Deus? Amém. Capítulo 15 de João. E o versículo 3. Olha que interessante. Vós
já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Então essa analogia, essa alusão entre água e palavra, ela sempre existirá na Bíblia. Por quê? Porque você entende que a palavra, ela limpa, ela nos tira aquilo que nos separava de Deus, ela nos purifica, ela nos faz uma nova criatura. É por isso que eu falo que para uma pessoa ser transformada, é só através da palavra. Aleluia. Aleluia. Não é Glória a chegar Deus. aqui no púlpito e falar que você tem que mudar. Olha, irmão, você tem que parar de fumar. Você anda fumando escondido aí. Eu cheguei na igreja e senti já o cheiro do cigarro. Olha, irmão, se você está vindo, você está tomando umas manguaças para vir para o culto, olha, irmão, que você está bebendo, Deus vai te pesar a mão e você vai pagar o preço. Irmão, isso é tudo balela. Se não fosse o Espírito Santo e a palavra de Deus nos limpando, nós estávamos perdidos. Glória Sabe a por que Deus. você está limpinho diante de Deus? Amém. Por causa da palavra que é ministrada e limpa a sua vida. Aleluia. Em Glória a nome de Deus. Jesus. Outro texto para entender da questão de água está também em João. No capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, e esse texto é lindo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Ele estava falando aqui de algo tão especial, filhos. Sabe o que ele está falando aqui, pastor? Ele está falando que quando nós cremos nele, o Espírito Santo ele começa a fazer morada dentro de nós. Aleluia. E aquilo que jorra das nossas vidas é amor, paz, palavra de incentivo, prosperidade, tranquilidade, domínio próprio. Porque a partir do momento que você crê no Filho de Deus, jorra de você água viva. Aleluia. Que ele estava falando aqui do Espírito Santo. Glória a Deus. Volta para Nicodemos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sabe, irmão, esse reino, ele já foi estabelecido dentro de nós. Aleluia. E eu vou explicar numa das orações do Senhor Jesus, que é a oração mais conhecida talvez no Brasil, é a oração do Pai Nosso. Quando nós oramos o Pai Nosso, que foi o próprio Jesus que ensinou, ele fala assim, ele começa nos ensinando: Pai Nosso, santificado Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. o teu reino. Então, quando Jesus, o Filho de Deus, ele vem na terra, ele estabelece um reino eterno. Aleluia. E através do seu sacrifício na cruz, esse reino ele é estabelecido dentro de nós. É por isso que eu vou na contramão de um crente que só vive triste. Um crente que só vive frustrado. E aí, meu irmão, como é que está? Olha, pastor, só pela graça, só pela misericórdia. Espera aí, irmãos. Foi estabelecido dentro da tua vida um reino eterno. E diz a carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, que esse reino que está dentro de você através de Jesus Cristo, ele te dá gozo, ele traz justiça, justificação,
E Ele traz alegria no Espírito Santo. E essa alegria é constante. Essa alegria não é só quando você tem dinheiro. Essa alegria não é só quando as coisas dão certo. Essa alegria não é quando a família está bem. Essa alegria é até quando você está acamado, doente. Essa alegria continua dentro de você. Porque essa alegria quem te dá é o reino de Deus através do Espírito Santo. Aleluia. Então, irmão, não é que nós aceitamos a Cristo, somos crentes, porque vamos morar no céu. Também. Mas o céu já veio até nós, irmão, já habita o reino de Deus dentro de você. Amém. Eu quero que você entenda essas coisas. Sabe, irmão, tenha ânimo, tenha alegria no coração. Glória. Porque você vive numa terra, mas dentro de você já há um pedacinho do céu. Você tem um Deus que habita dentro de você. Para que você anda de cabeça baixa, irmão? Desanimado. Oh, que dia! Sabe, se lamentando como se você fosse iguais às pessoas. Olha que interessante aqui, ó. O assunto não acaba. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está fazendo aqui uma divisão, irmãos. Ele está falando que aquele que é nascido da carne, ele é nascido da primeira criação de Deus. Então, antes de Jesus estabelecer o reino dele na sua vida, sabe por que hoje você tem passado problema, mas você continua marchando de vitória em vitória, de graça em graça? É porque você é diferente. Aleluia. Dentro de você jorra a alegria do Espírito Santo. Aleluia. Ele fala, olha, aqueles que é nascido da carne, é nascido como criaturas. Eles foram criados por Deus, mas eles não podem participar desse reino maravilhoso, porque a visão deles só está neste mundo. Mas aquele que é nascido de Deus, ele recebe o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Jesus. Glória a Deus. Não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Acontece algo na igreja de Atos dos Apóstolos que ficou marcado na história do mundo. Jesus falou para os discípulos, os 120 discípulos, que ficassem aguardando no Monte Sião. E acontece algo sobrenatural na vida deles. Eles estão ali em oração e de repente o Espírito Santo sopra naquele lugar, transforma a vida daquele. Antes eles eram pessoas amedrontadas porque estavam perseguidas. E diz a palavra que veio como um barulho de um vento impetuoso e encheu aquele lugar. Aleluia. E diz a palavra que esse novo nascimento também trouxe para eles línguas, como se fossem línguas de fogo. E eles começaram a sentir, irmã Laurita, o que eles não tinham sentido antes. Quando você é nascido de novo da palavra, do Espírito, pode qualquer área da tua vida estar mortificada, o Espírito Santo ele sopra. Aleluia. Ele traz vida aonde estava obrigado. Morto, aonde estava sem sentido. E aquilo que era tristeza, aquilo que era sofrimento, você já não consegue mais enxergar. Porque agora você começa a ver a dimensão do poder de Deus na sua vida. Irmãos, ser um crente é ser um privilegiado de Deus.
Você não é crente para ir para o céu. A vida toda as igrejas ensinam que nós estamos em busca da morada celestial. E Jesus está mostrando para Nicodemos que quando ele veio, ele estabeleceu um reino. E diz a palavra, na alusão de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que esse reino também, esse mundo também estava em trevas. Estava em trevas. E esse Jesus maravilhoso, ele estabelece esse reino, e pelo poder da sua palavra, ele nos tira das trevas e nos coloca na sua maravilhosa Aleluia. luz. Aleluia. Nós estávamos perdidos, nós estávamos iguaizinhos como foi no começo do mundo. A terra não tinha forma, estava vazia e era tudo escuro. Da mesma forma estavam as nossas vidas sem Deus. Nós estávamos vazios, em trevas, em solidão, escuro, com medo, amedrontado. E esse Deus, ele estabelece um reino. Esse reino começa a habitar dentro de você, e aquilo que era obscuro, aquilo que era escuro, agora traz um clarão, e você começa a ter alegria do Espírito Santo. Aleluia. É esse reino que ele está falando com Nicodemos. É esse tipo de reino. Lembrando que a palavra Espírito aqui no versículo 8 tem dois significados. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então a palavra Espírito aqui, ela tem dois significados. O primeiro é do Espírito de Deus mesmo, o Espírito Santo. Nós não compreendemos, as pessoas não compreendem por que somos felizes. As pessoas questionam como que pode você passar tanta luta e você ainda cantar, você ainda se alegrar. É porque elas não ainda tiveram esse prazer de ser nascido do Espírito. Aleluia. E como aquele Espírito pairava sobre as águas, sobre a terra, assim era o Espírito de Deus antes de soprar em nós. Agora ele não fica mais pairando sobre as nossas vidas. E eu fico muito triste quando eu vejo uma igreja chamando o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, derrama sobre nós. Ele não vai vir, meu irmão. Sabe por que ele não vai vir? Porque ele já veio. Aleluia. É ele que habita dentro de você. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. Amém. Ele habita dentro de vocês. Ele habita dentro de você. Amém. Você sabe por que o próprio Senhor Jesus em Mateus, ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Porque o reino de Deus, irmão, ele é permanente, ele é inabalável, ele permanecerá para sempre. E quando você busca as coisas do alto, essa palavra do alto quer dizer dulos não, dínamos. Quando você busca o poder de Deus, algo que vem do alto, você deixa de se alimentar daquilo que é de baixo. Porque muitas vezes aquilo que é de baixo só te alimenta de porcaria. Mas quando você busca do alto a presença de Deus, o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas, emprego, paz, crescimento dentro do lar, saúde, essas coisas acontecem naturalmente. Porque quando você busca de Deus, ele simplesmente derrama bênção e graça sobre a vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Então lhe perguntou Nicodemos: pode suceder isto? Acudiu Jesus:
Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos, o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Queridos, este diálogo mudou a vida de Nicodemos. Mudou a vida de Nicodemos. Nicodemos, ele foi transformado. E você irá constatar isso lá no finalzinho do Evangelho de João, quando Jesus é crucificado. Sabe quem tira ele do madeiro para levar até o sepulcro de José de Arimateia? É Nicodemos de Arimateia. Então, a primeira coisa para você ver o reino de Deus, a primeira coisa que eu quero ensinar para você nesta noite, se chama arrependimento. Não tem como ver o reino de Deus se não houver arrependimento. E essa palavra arrependimento não é ficar churumingando, não é ficar toda hora falando: ah, Senhor, eu errei, mas eu te prometo que não faço mais. Não é nada disso. A palavra arrependimento vem do grego original chamado metanoia, que quer dizer transformação de mente. Você quer ver o reino de Deus? Então mude a sua postura diante da sua fé. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Para ver o reino de Deus, eu tenho que crer cegamente que o Filho de Deus é verdadeiro. Aleluia. Eu tenho que crer que Ele morreu pelos meus pecados. Ele ressuscitou para estabelecer o reino da graça, da sua redenção na minha vida. Eu não posso viver nesse mundo e me apaixonar por esse mundo. Tem cristão que é tão apaixonado por esse mundo que quando fala do céu ele fala: Senhor, dá um tempinho, precisa ainda fazer uma faculdade, Senhor. Irmãos, você já participa, você já é herdeiro do reino de Deus. E a prova disso é que o Espírito Santo, ele habita aqui, dentro de você. Você é casa, é morada de Deus. Então você não serve a Deus para ir para o céu. Isso é conversa fiada de pastor. Conversa fiada. Lógico que você vai para o céu, irmão. Mas o céu é a última parada. Quando você está neste mundo aqui, dentro de você já tem muita paz. Dentro de você já há a graça do Espírito Santo. Você vive aqui andando nesse mundo, mas você já é participante do reino de Deus. Ninguém pode tirar isso de você, porque foi Jesus que estabeleceu. Que pena que os discípulos não sabiam disso. Tantas vezes Jesus falava uma coisa e os discípulos falavam: mestre, eu não entendi aquilo. E Nicodemos pegou tão fácil. Nicodemos larga tudo. Nicodemos sai dali transformado para ter uma vida de santidade diante de Deus. Amém, queridos? Amém. Então o novo nascimento, ele vem através de duas coisas importantes. Primeira delas, da água. Mas não a água da Sabesp, não a água do rio Tietê, não a água de Ribeirão Pires, mas a água cristalina, chamada Jesus Cristo. Ele nos purifica de todo pecado e de todo mal. Nunca vai depender de você. Você não vai ver eu aqui no público falando: irmão, pare com isso, hein? Muito pelo contrário, eu não quero nem se meter na tua vida, irmão. A tua vida pertence entre você e Deus. É Ele que te conhece. Quem vai te purificar é Deus. Não posso apontar o dedo para você, porque eu tenho meus erros também. É fácil apontar os erros dos outros. O difícil é apontar o nosso. Segundo lugar,
Esse você já tem. Você foi nascido do Espírito. Feche os teus olhos. Meu Senhor, um dia, Pai, nós estávamos iguaizinhos àquele homem, amedrontado, debaixo do legalismo, até falávamos que éramos religiosos, porque os nossos pais nos ensinaram que nós tínhamos que, para viver bem, tínhamos que procurar uma religião. E nós, ó Senhor, aprendemos assim, mas lá dentro de nós existia um vazio, como existia na vida de Nicodemos. Mas um dia, Senhor, o teu Espírito, ele não ficou pairando, muito pelo contrário, ele veio e fez morada dentro de nós. E se nós somos alguma coisa, é porque o teu amor nos moldou, nos justificou e nos amou. Nesta noite, meu Senhor, visita o coração dos meus irmãos e testifica, Espírito Santo, Aleluia. que eles são nascidos não de algo palpável, mas eles são nascidos do poder que vem do alto, do dínamos, daquilo que o Senhor tem derramado em nós. E por isso, meu Deus, que nós usufruímos de uma vida de justificação, santificação, alegria e paz no Espírito Santo. Glorifique esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Podemos